Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução do nosso primeiro trabalho. A questão número 4 diz o seguinte: o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar filhos de x. A gente escolhe uma letra qualquer. E agora a gente começa a interpretar o que o problema fala. O triplo do quadrado do número de filhos. Então, o triplo é 3 vezes do quadrado. Então, x ao quadrado. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Já montamos o problema. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Resolver. Vamos jogar todo mundo para o lado esquerdo. Daí a gente vai ficar com 3x ao quadrado menos 12x vai passar para cá mais 12x mais 63 passa para cá menos 63. Isso é igual a zero. O que a gente pode fazer aqui para facilitar um pouco a nossa vida, né? Para a gente ficar com números menores? A gente sabe que uma equação é uma balança. Que o que a gente faz de um lado, se a gente faz do outro, a gente não altera a igualdade. Então, eu vou dividir os dois lados da minha igualdade por 3. 3x ao quadrado dividido por 3 vai ficar x ao quadrado. 12 dividido por 3 vai dar 4. 63 dividido por 3 dá 21. Agora a gente resolve. Quem é o A? É 1. O B é 4. O C é menos 21. O delta, a gente sabe pela fórmula que é b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 21. 4 ao quadrado vai dar 16. 21 ao quadrado vai dar 21 vezes 4, vai dar 84. Menos com menos fica mais. Então, 16 mais 84 é 100. Agora que a gente já sabe o valor do delta, é só descobrir o valor do x. X vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Ou seja, vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 100, dividido por 2 vezes 1. Menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10. 2 vezes 1 é 2. De novo, a gente vai ter menos 4, menos 10, menos 14. Dividido por 2 vai dar menos 7. Não faz sentido a gente falar de quantidade de filhos negativo. A gente só vai falar de quantidade positiva. Então, a gente só vai fazer menos 4 mais 10, dividido por 2. Isso vai dar 6, dividido por 2, igual a 3. Então, Pedro tem 3 filhos. Vocês estão vendo que a gente pode estar aplicando equação em várias coisas, né? Estou colocando vários exemplos, vários problemas aqui para a gente, né, treinar. Vamos para mais um. Galera, eu peço desculpa por alguns barulhos aí. Peço desculpas a vocês. São os meus vizinhos, tá? Que estão gritando no meio da rua.
Enfim, vamos para o próximo. Área retangular. Uma tela retangular com área de 9.600 cm² tem de largura 1,5 a sua altura. Vamos desenhar então essa tela. É como se a altura fosse então x e a largura depende da altura. É 1,5, então é 1,5x. Quais as dimensões dessa tela? Então a gente sabe que a área é 9.600. E aí, área de retângulo. É base vezes a altura. Então a área a gente sabe que é 9.600. Isso vai ser igual a 1,5x vezes x. X vezes x dá x ao quadrado. Então a gente fica com 9.600 igual a 1,5x ao quadrado. Tá multiplicando, muda de lado dividindo. Então fica 9.600 dividido por 1,5 igual a x ao quadrado. Aqui a gente vai fazer igual a gente está acostumado a fazer em sala de aula. Como a gente tem uma casinha depois da vírgula, a gente multiplica em cima e embaixo por 10. Para poder correr com essa casinha. E daí a gente vai ficar então com 96.000 dividido por 15 igual a x ao quadrado. 96.000 dividido por 15 dá 6.400. Tá elevado ao quadrado, muda de lado mais ou menos a raiz. E aí, se a gente decompor, a gente vai encontrar que a raiz de 6.400 mais ou menos 80. Medida de lado não faz sentido a gente tomar como negativo, então x é igual a 80 centímetros. Mas não é só isso que o problema pede, né? O problema pede as dimensões. Então a gente tem que descobrir também aqui quanto é que vale 1,5 vezes x, que é 1,5 vezes 80. E isso daí vai dar pra gente 120 centímetros. Então, logo, as dimensões da nossa tela aqui, ó, são 80 centímetros de altura, desculpem a letra, tá, gente? E 120 centímetros de largura. Sexto problema era bem bobinho, né? Praticamente dado. E ele diz o seguinte: o dobro do quadrado da nota final de Pedrinho é 0. Então, o quadrado da nota dele, o dobro. O dobro do quadrado da nota dele é 0. Então, qual é a nota dele? A nota dele é x. Tá multiplicando, muda de lado, dividindo. 0 sobre 2 é 0. Tá elevado ao quadrado, muda de lado. Mais ou menos a raiz quadrada, e a raiz quadrada de 0 é 0. E aí não tem nem mais ou menos, né? Então, a nota de Pedrinho
é 0. Espero que essa não seja a nota de nenhum de vocês. Vamos para o 7º problema. Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes estes números. Quais são esses números? Então, o número... chama ele de x, né? 3x ao quadrado igual a 15x. Vamos jogar o 15x para o outro lado e a gente fica com 3x ao quadrado menos 15x igual a 0. A gente tem aqui e aqui o termo x para colocar em evidência. Essa equação ela é incompleta. X vezes 3x dá 3x ao quadrado e x vezes menos 15 dá menos 15x. E aí a gente lembrar, né? Quando é que o resultado de uma multiplicação é igual a 0? É quando um dos termos for 0. Então, ou x é igual a 0, ou 3x menos 15 é igual a 0. Mas se x for igual a 0, a gente já acabou. Não tem mais nada para fazer. Então, resta resolver essa equação. 3x menos 15 igual a 0. 3x é igual a 15. X é igual a 15 sobre 3. Então, o x vai ser igual a 5. Logo, esses números serão 0 ou 5. E aí a gente chegou, enfim, no nosso último problema. Triângulo retângulo. Vou colocar aqui tinta em forma para desenhar ele mais bonitinho. Não ficou legal, vou tentar fazer de novo. Isso. Triângulo retângulo. Tem dimensões x, x mais 2, x mais 4, onde x mais 4 representa a hipotenusa desse triângulo. Então a gente já sabe que aqui é x mais 4. Aonde é x e aonde é x mais 2, tanto faz. Então eu vou falar que aqui é x e que aqui é x mais 2. Então, gente, a gente aqui vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras para estar resolvendo esse problema. Tá? Então a gente vai ficar com x mais 4 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Eu não vou fazer o desenvolvimento, até porque a gente já sabe que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou colocar direto. Então, do lado esquerdo, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 8x mais 16. Do lado direito, copia esse x ao quadrado aqui, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí a gente vai jogar tudo para um lado só. Então vai ficar x quadrado mais 8x mais 16 menos x quadrado com x quadrado, 2x quadrado menos 4x menos 4, e aí não sobrou nada do lado direito. Juntando todos os termos comuns, a gente vai ficar com menos x ao quadrado mais 4x
mais 12 igual a 0. Delta vai ser b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 12. Então, ficamos com delta igual a 16 mais 48 igual a 64. E x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, a gente fica com menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 64 é 8. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora é só achar x1 e x2. x1 vai ficar menos 4 mais 8 dividido por menos 2. Menos 4 mais 8 vai dar 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. x2 vai ficar menos 4 menos 8 por menos 2. Menos 4 menos 8 menos 12 por menos 2 igual a mais 6. Logo, solução, colocar assim, que x é igual a 6. Já aqui, o menos 2 não serve por se tratar de medida de lado. Como a gente já sabe, então, que o x é 6, x mais 2 é 6 mais 2, que é 8, e x mais 4 é 6 mais 4, que é 10. Não esquecendo que isso aqui é tudo centímetro. Na letra B eu perguntava a área do triângulo, né? Nosso triângulo aqui, então, 6, 8, 10. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar 6 vezes 8 dividido por 2. 48 por 2. Isso vai dar 24 centímetros quadrados. Área, medida de dimensão. Por que fica centímetros ao quadrado? Vamos olhar. A gente tem aqui 6 centímetros vezes 8 centímetros. 6 vezes 8, 48. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Tá? Na letra C, foi perguntado o perímetro. O perímetro é a soma de lado. Fica, então, 6 centímetros mais 8 centímetros mais 10 centímetros. Isso daqui vai dar 6 com 8, 14 com 10, 24 centímetros. Por que o perímetro não é centímetro ao quadrado? Se a gente for pensar naquela regrinha de multiplicação, aqui, aqui e aqui nós temos o centímetro em comum. Coloque ele em evidência. Então, na verdade, a gente está fazendo 6 mais 8 mais 10. Dá 24 vezes centímetro, então 24 centímetros. Tá? Foi essa a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido. Refaçam aquilo que vocês, porventura, tenham errado. E é isso, galera. Um abraço, espero que estejam todos bem. E vamos seguir em frente com os nossos estudos.